integrantes da quadrilha eles vão responder por aborto, homicídio qualificado, formação de quadrilha, ocultação do cadáver e também por fraude processual por tudo que foi feito no corpo para ludibriar a investigação da polícia. A pena máxima pode chegar por todos esses crimes de 52 anos. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele acredita que será melhor para o Brasil a descriminalização do abortamento. E no Supremo Tribunal Federal ele se viu com essa possibilidade de alterar as coisas, impondo ao Brasil aquilo que ele considera melhor. Quando então apreciava o habeas corpus 124/306, habeas corpus em que se discutia simplesmente sobre a presença dos requisitos para manutenção da prisão cautelar, o ministro afirmou que até a 12ª semana o abortamento não era crime. O momento era inapropriado. Em habeas corpus não se traz essa discussão. Mas o ministro fez essa afirmação. E ao fazer essa afirmação, o ministro startou a ação proposta posteriormente pelo PSOL. A ação, ela nasceu, na verdade, olhados os fatos tais quais eles são, no Supremo Tribunal Federal. Hoje fala-se muitíssimo da judicialização da política, fala-se muitíssimo do ativismo judicial. Esse suposto ativismo judicial, que é uma expressão equivocada, porque o judiciário só age provocado, ele não toma iniciativa.
essas questões todas deveriam realmente, como você afirmou, deveriam ser resolvidas pelo parlamento. Mas acontece uma questão muito singular. O parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre o aborto, sobre a união afetiva, ou sobre outras questões que nos faltam capacidade institucional. Então, como eles não querem pagar o preço social, e como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação, depois da investidura, a absolutamente mais ninguém. Eu rejeito a expressão ativismo. Ativismo significa uma espécie de espontaneísmo, ou seja, o judiciário agir por conta própria. Então, nós sabemos que nenhum juiz e o judiciário como um todo não age de ofício, só age quando provocado. E hoje em dia, há um espaço muito grande de movimentação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não está mais apegado a regras muito rígidas, que estão nos códigos tradicionais, mas baseia suas decisões em princípios. Por isso é que se fala num protagonismo. Nós estamos ampliando, digamos assim, mas dentro da nossa esfera de competência, o nosso espaço de atuação, exatamente porque nós nos baseamos em princípios e nós procuramos alargar a esfera dos direitos fundamentais. Passar então ao doutor Rodrigo Pedroso, procurador da USP. O Brasil, ele vive um contexto de crise política, creio que desde 2014. E entre as disfunções do nosso sistema político constitucional, talvez a principal seja o ativismo judiciário, e dentro do ativismo judiciário, talvez a pior seja a hipertrofia do Supremo Tribunal Federal. É preciso, em primeiro lugar, desfazer um equívoco que as pessoas consideram o ativismo judicial uma posição legítima, uma corrente, uma escola do direito, uma corrente, como qualquer outra. Como se fosse normal, até dizem, aquele juiz é ativista, aquele outro é partidário da autocontenção, como se fossem coisas intercambiáveis e valessem a mesma coisa, como se não houvesse nenhum problema, né? Na verdade, o ativismo é um problema muito sério. O ativismo é uma disfunção. O ativismo não é uma corrente jurídica. O ativismo judicial não é uma escola de pensamento jurídico. Não é um movimento jurídico. O ativismo judicial é uma disfunção no sistema político e jurídico. Hoje fala-se muitíssimo da judicialização da política, fala-se muitíssimo do ativismo judicial. Esse suposto ativismo judicial, que é uma expressão equivocada, porque o judiciário só age provocado, ele não toma iniciativa. Um povo é livre quando não se lhe impõe lei sem o seu consentimento. Então, a diferença específica da liberdade de um povo, o que é um povo livre, o que não é um povo livre. O povo livre
Ele só recebe leis com seu próprio consentimento. Para que serve lei? Vocês querem saber para que serve lei? Leiam o inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, lei serve para o quê? Serve para obrigar as pessoas a fazer ou não fazer alguma coisa. O pessoal laicista, abortista, marxista, liberal, libertário, secularista, etc., nos criticam, dizendo, vocês querem impor os seus valores. Mas, gente, é para isso que a lei serve. A lei serve para impor valores. Entendeu? Toda lei vai impor algum valor. Quando eles nos jogam para a parede e dizem, você quer impor os seus valores, na verdade, ele quer constranger você para deixar que eles imponham os valores deles. Porque toda lei serve para isso, serve para impor valor. Quando eu protejo, quando 121 do Código Penal, homicídio, matar alguém, eu transformo aquilo em tipo penal, ameaçar aquele valor é um crime, o que estou fazendo? Estou impondo valor. E isso é legítimo, não? Nenhuma sociedade subsiste sem imposição coercitiva de valores. Me diga onde que não tem isso. Criminalizar a mulher que não quis, não pôde, muitas vezes, ter o filho, é uma escolha absurda que, a meu ver, viola a dignidade da mulher, sem mencionar que, num país como o Brasil, o fato de você criminalizar impede que as mulheres pobres utilizem o serviço público. Pode pregar para que não se faça. Agora, criminalizar a posição do outro é uma forma autoritária e intolerante de viver a vida. Nós precisamos derrotar isso. Dos tempos da Grécia, em que as pessoas votavam, deliberavam diretamente na ágora, na praça pública, né? Isso se conservou em alguns cantões suíços. O problema, nós temos aqui um país com 200 milhões de habitantes, como é que vamos reunir todo esse tipo de gente na praça pública? Então, a solução técnica para isso é criar um corpo de representantes. E o órgão da representação nacional é o Congresso Nacional. Por isso, o Congresso vota em nome do povo soberano. Né? Ou seja, quando você impõe leis ao povo, quando você obriga as pessoas, quando você obriga você a aceitar o aborto como fosse uma extração de dente, sem o consentimento do povo, estão roubando algo do povo. Né? A gente fala muito em corrupção. No direito penal, a corrupção é o suborno, é a vantagem recebida. Mas a corrupção tem um sentido muito mais lato. A corrupção, ela existe toda vez que se subtrai algo de todos. Entendeu? Se alguém não tem o direito de legislar, e ele subtrai aquilo, isso é pior que roubar dinheiro. O que você dá mais valor? O dinheiro é a liberdade. Se um meliante te aponta lá uma arma e diz a bolsa ou a liberdade ou a vida, o que você escolhe? Você escolhe morrer, ser sequestrado ou entregar a bolsa? Entrega a bolsa, que é o que vale menos. Então, se nos choca a corrupção que consiste em receber propina, em desviar dinheiro público, em favorecer gente em licitação, como não nos choca a corrupção que consiste na usurpação do próprio poder legislativo? É uma forma de roubo muito pior, porque nós estamos roubando algo muito mais valioso. E esse é o mal do ativismo judicial. O pessoal fala, o Supremo está legislando, o Supremo está fazendo pior que isso. Quando ele muda o sentido da Constituição, ele está fazendo algo que nem o Congresso pode fazer com quórum normal. Ele está atuando como poder constituinte derivado, como poder constituinte reformador. Sabe o que é isso? Isso é usurpar um poder que é apenas do povo. O Supremo não é poder constituinte. O parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre o aborto, sobre a união afetiva. Como nós não somos eleitos,
Nós temos um grau de independência maior, porque não devemos satisfação, depois da investidura, a absolutamente mais ninguém. A DPF 442 está aí, desde manhã que eu cheguei aqui, eu escuto os juristas falarem, os deputados falarem, o senador falar tudo a mesma coisa, o Supremo está usurpando a atribuição do Poder Legislativo. Nós só estamos aqui porque um partido político com representação nessa casa e no país foi ao Supremo Tribunal, no outro lado, entrou com a DPF, o PSOL fez isso, foi lá. E eu quero dizer por que eles foram lá. Porque eles já viram que no debate democrático e na política, estes defensores de aborto e do assassinato de criança, aqui na política, eles já perderam. Mas eles são mal perdedores. Quando eles veem que perderam na política, esses que falam tanto de democracia, mas não gostam da verdadeira democracia, aí eles decidem judicializar o assunto do outro lado. Na verdade, o Supremo nem poderia sequer receber, nem poderia dar andamento a essa DPF. Sabe por quê? Que vocês forem na lei da DPF, vocês vão ver lá a Lei 9.882 federal. O que é pressuposto para a DPF? Quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo, tal, anteriores à Constituição. Tem que haver controvérsia. Gente, nunca houve controvérsia sobre a constitucionalidade do crime do aborto no Brasil no primeiro trimestre. Nunca houve, até aquele HC cair nas mãos de certo ministro do Supremo Tribunal Federal, que não me ocorre o nome agora. Vocês me tragam todos os livros de direito penal que desde 1988 até o HC, creio que foi em 2016 ou 2017, 2016, ou seja, aí durante 28 anos, me tragam todos os livros de direito penal do Brasil, publicados nesses 28 anos. Veja se algum traz a inconstitucionalidade do aborto no primeiro trimestre. Ou então todos os livros de direito constitucional. Vocês não vão achar, nunca houve controvérsia nenhuma. O homem fabricou a controvérsia. Entendeu? O juiz não pode proceder de ofício. Bem, o mundo moderno é extremamente complexo. Nós não vivemos mais naquele mundo em que a teoria da separação dos poderes foi concebida no século XVIII, a teoria de Montesquieu da separação dos poderes, em que o juiz era a mera bouche de la loi, como se dizia em francês, a boca da lei. Hoje o juiz tem uma atividade bem mais criadora. É uma atividade nova e o juiz deve também saber que ela possui certos limites. Nós não podemos atropelar ou ultrapassar esses limites, invadindo a esfera de competências do legislativo, do executivo. Essas questões todas deveriam realmente ser resolvidas pelo parlamento. Mas o parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre o aborto, sobre a união afetiva. E como nós não somos eleitos, nós temos um grau de independência maior, porque não devemos satisfação, depois da investidura, a absolutamente mais ninguém. Não há mecanismos de controle da Suprema Corte. Se amanhã, admitindo aqui o absurdo, só para fins exemplificativos, o Supremo dissesse que temos que cacarejar e andar de quatro quando passássemos em frente ao prédio, não haveria outra alternativa, senão a desobediência civil, se não quiséssemos nos adaptar à adesão do Supremo. Não há hoje um mecanismo de controle da Suprema Corte. Não devemos satisfação, depois da investidura, a absolutamente mais ninguém.